Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Energias que Regem. Esse é o encontro mensal, onde é tempo de pararmos, respirarmos fundos e observar o nosso interior com consciência do nosso exterior, do tempo, do universo que está aí. O Energias que Regem fala muito sobre as energias que estão regendo durante o mês, e nesse caso, o mês de julho. E a cada mês as energias se renovam, as estações também, numerologicamente, cada número, cada estação, cada movimento é tempo de a gente entrar no ritmo da natureza e nos conectarmos com esse ritmo através de nossas observações, através de nossas escritas, através da nossa casa, que é o intuito aqui desse canal, trazer conexão entre você e sua casa. Então, vamos para agora nesse vídeo eu trouxe uma coisa diferente, né? Essa energias, né? Nesse mês de julho eu trouxe uma coisa diferente. Eu vou fazer uma apresentação. Então você vem comigo, vou compartilhar a tela do meu computador para que você, junto eu e você, a gente desvende os mistérios das energias que regem o mês 7, o mês de julho. Energias que regem mês de julho. Aproveito para te pedir para dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Aqui é Cristiane Meloni, quero que você me ajude, eu tô com 910 inscritos, me ajude a chegar nos 1000 inscritos, para que cada vez mais a voz aí da harmonização, da terapia dos ambientes chegue para mais pessoas. E vamos lá, a energia que rege o mês de julho. É uma energia numerológica 7, mês 7. E ela tem palavras-chave. Qual é a palavra-chave do mês de julho? Profundidade, que é a palavra-chave do mês 7, claro. Na verdade, é o 7, a numerologia 7. Profundidade, espiritualidade e autoconhecimento. Momento para deixar o passado morrer, para seguir para o futuro. Fechar portas e deixar morrer. Na verdade, ela tem uma diferença entre a energia no mês 9 para a energia que é o mês de encerramento para o mês 7. Percebe que a gente já está começando aí, numerologicamente, a entrar um pouquinho nessa coisa de deixar ir, fechar portas. Mas não é fechar portas para o externo, como é a energia do mês 9. É fechar a porta para as coisas que é das nossas profundidades, que a nossa espiritualidade pede, que o nosso autoconhecimento pede. Então, deixar mágoas, digamos assim, mágoas, ressentimentos, sentimentos, atitudes que já não servem mais. E isso fala muito sobre a interiorização do mês 7. O mês 7 é um mês de interiorizar. E é muito sincrônico com quem está no hemisfério sul, vivendo por conta da estação do ano. Nós estamos no inverno. Avançando um pouco mais aí, nesse mês, julho, a energia que vai reger é aquela energia do tempo e do clima, não só externo como o clima interno mesmo. Vamos, digamos assim, que é o período do Poulsil. Para quem não sabe, Poulsil é um período do ano geralmente usado em termos de agricultura, né? Em que as terras são deixadas sem semeaduras para repousar. É aquele tempo de repouso, onde você não planta nada, a terra fica lá só no seu período de Poulsil. E o julho avança com mais, né? O julho vem avançando aí a estação de inverno, no hemisfério sul. Então os dias são mais curtos, o frio intensifica mais. Aí a natureza, você pode perceber assim, olhando para a natureza ela silencia, as árvores descansam e tudo ao nosso redor começa a convidar nós para o recolhimento. Lembra que eu falei nessa
primeiro slide aqui, que é a profundidade, espiritualidade e autoconhecimento. Quando eu digo espiritualidade aqui, eu tô falando de nós nos conectarmos mesmo com algo superior e não religiosidade. Isso tem que ficar bem claro. E para nossa casa, Cris, as energias que regem, afinal das contas, esse é um canal que fala sobre ambiente, sobre casa, sobre a nossa conexão, e o nome é Conexão com Essência. Para nossa casa, o que a gente tem que trazer, né? Como eu falei, é um tempo ideal para observar a sua casa como um casulo, como nosso refúgio, porque é um período no inverno e julho aqui para o Hemisfério Sul, é um período onde a gente permanece mais em casa. É um abrigo que acolhe não só o nosso corpo, mas o nosso também pode abrigar o nosso pensamento e o nosso sentir. Entrar no modo caverna, já ouviram essa expressão? Entrar no modo caverna. A gente vai entrando no modo caverna, se interiorizar em nossa mente, em nosso corpo, em nosso espírito. E os ambientes pedem, né? Esse momento do mês de julho, ele pede para que as partes sejam mais, a gente observe as partes mais sutis. O que são as partes mais sutis de um ambiente, Cris? Deixa eu falar próximo aqui do microfone. É aquilo que a gente não vê. São as energias, aquelas coisas que a gente não vê, mas a gente acaba sentindo. E como que a gente pode acessar isso? Na prática do silêncio. Desligar os eletrônicos, desligar os estímulos de barulho e permitir que o barulho dos ruídos da casa se mostrem. Não os barulhos que a gente muitas vezes estimula, mas aqueles barulhos que a casa mostra. Então, se tiver árvore próximo da sua casa, o balanço do vento, ou até o silêncio mesmo, né? A gente não está muito acostumado a aprender a ouvir o silêncio, né? E eu convido você para observar os aromas, experimentar aromas novos, home spray, óleos essenciais. Eu gosto muito de trazer, eu vou falar acho que num próximo slide, mas de trazer óleos essenciais, aromas que eles acolhem, tá? Aromas mais, digamos assim, com fragrâncias mais quentes, mas eu vou explicar mais para frente. E luzes suaves. Tem uma iluminação mais suave, uma luz mais indireta, não uma luz muito forte, deixa que a luz externa entre. Como o período do ano o período do ano, né? É um momento do ano em que a gente está muito dentro do ambiente, dentro da casa, e a iluminação externa, a luz externa, ela é por pouco tempo. Por quê? Porque nós estamos em dias mais curtos. Permita que esse período curto de sol, período curto claro, entre na sua casa. E a hora que não tiver mais o sol externo, a gente, né, a iluminação externa, a gente liga a luz. Vamos voltar à apresentação lá. Momento muito ideal para observar os sonhos, os sinais, as pausas inesperadas. Então, você pode ser que você tenha mais sonhos, você vai dormir com o friozinho, é mais gostoso a gente dormir, né? Para quem tá no hemisfério sul, os sinais que a gente tem, às vezes aquelas pausas inesperadas, aquela contemplação, sabe aquela hora que você toma um chazinho mais quente, um café mais quente, observando o sol? É para isso, esse mês é isso. Deixa pra gente. Se a sua mente tá agitada, aí você deve estar me perguntando: nossa, Cris, mas eu tô com sono, já tô cansada, né? Não, relaxa. É momento de verdade, é momento de relaxar. Nós estamos falando da energia que está regendo esse mês de julho, né? E a estação do ano em onde nós estamos. Nesse mês de julho, pode trazer respostas que não vêm pela razão, mas sim pela intuição. Então, lembra que eu comentei que nós vamos para a nossa parte espiritual, né? Dicas práticas para harmonizar e alinhar a sua casa no mês 7. Crie um cantinho do silêncio, é o famoso cantinho da meditação. Um espaço com poucos estímulos, onde você possa apenas estar. Sentado lá, senta num espaço, num cantinho bem gostoso, silencioso. Aromas suaves, né? Como eu falei, use aromas suaves e que aqueçam e relaxam, como lavanda, bergamota, laranja doce. Isso traz aquele quentinho, sabe? Esses óleos essenciais, esses aromas, eles trazem esse quentinho. Na verdade, não são óleos essenciais, né? Porque a gente pode trazer aromas de outras formas. Reduz o excesso visual.
guarde tudo que não precisa estar à vista. O número 7 é o número que amo essencial. Tem um vídeo aqui no canal sobre as dicas de organização e eu vou soltar. E se você é inscrita no canal, você provavelmente, aproveitando, né? Inscreva-se no canal, você vai receber o próximo vídeo. Eu vou deixar o link nesse daqui assim que eu postar, que tá falando sobre os erros de organização. Então, e aí vale muito a pena, guarde e não precisa estar à vista, vale muito a pena aquela reflexão sobre destralhe, ok? Escreva ou reflita, mantenha um diário de pensamentos e sensações. Sabe aquela escrita criativa que todo mundo fala? É isso aí, faz escrita, nem que seja um caderno, agenda, no bloco de notas, cria esse diário de pensamentos, esses diários de sensações, é muito bom. Faça meditações e pausas em silêncio. Respire, deixe seu corpo sentir. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo uma meditação guiada de 5 minutos. Você vai adorar. Vale a pena fazer durante esse mês, caso você não tenha muita prática em fazer meditação ou não tenha esse hábito. E numerologicamente, nós vamos para a frequência do número 7, que é a energia que fala de profundidade, espiritualidade, autoconhecimento, já falei isso. Diferente do número 6, que foi o mês de julho, que é o número, né? 6, que chama... o número 6 é o número da harmonia com o outro, com a casa. E o 7, que é esse mês que nós estamos de julho, convida para a reconexão com o nosso eu. Bom para práticas de perguntas com respostas internas, já falei isso, vou deixar algumas perguntas aqui no próximo slide para você refletir. É um número de retiro. O que é o retiro, né? Quando você realmente se retira da muvuca, se retira do ambiente agitado e fica mais na sua. Do estudo e da contemplação, um mês que pede menos ação e mais reflexão. Então, se você tá ansioso aí, vamos tomar um chazinho de camomila, e é um mês para, lógico, não é para ficar estático, parada, sem fazer nada, mas é um mês que você merece dar uma atençãozinha, mais 60% uma atenção, né, na contemplação, aproveitando aí do inverno. Faça umas receitas, faça estudo, é um momento muito bom para você estudar. Então, se você quer aprender uma profissão, alguma outra coisa, algum hobby, mas que de estudo, não de prática, sabe? Alguma coisa que você se interiorize, fique mais quieta e aprenda. A absorção é muito grande durante esses meses onde o estudo, o autoconhecimento, eles estão pairando aí por nós. Se você estiver vivendo dúvidas, sensações de afastamento ou aquela necessidade de ficar um pouco mais quieto, saiba, isso faz parte do momento natural desse ciclo, desse momento, desse mês. E aí as perguntas que eu falei, né? Você pode se perguntar no decorrer do mês, em seus momentos de meditação, o que a minha alma precisa agora? Sabe aquela que eu falei para fazer o caderno de anotações, o caderno de reflexões? Põe essa pergunta aí em destaque, o que minha alma precisa agora, e deixa fluir. Às vezes a sua alma precisa de as nossas almas às vezes não precisa de muita coisa, e muitas vezes a nossa alma não precisa de coisas materiais, e sim de coisas da nossa essência, que enriquece a nossa essência como ser humano. Quais as verdades estão pedindo para ser escutadas em silêncio? Às vezes você precisa fazer tomar alguma atitude, não é mês, foi o que eu falei, não é um mês de atitude. Talvez você precise parar um pouco e refletir sobre essas atitudes, sobre o que a sua alma está pedindo, o que precisa ser olhado, porque esse mês pode trazer respostas que às vezes vêm pela sua intuição. Então, alguns sinais, eu costumo dizer, alguns sinais, por exemplo, as pessoas chegam alguma mensagem de algo que você esteja pensando, chegam mensagens de algo que você queria e às vezes não é para fazer a sua intuição. Seguimos aqui com a apresentação. Tô me organizando ainda com essa apresentação aqui, então vamos ver se você gosta desse formato de vídeo.
Cartas do tarô, o carro. O que que significa o carro? Segundo o tarô, né? Que é a carta 7. Eu gosto muito de fazer essa reflexão da carta 7, das cartas de tarô, dos arcanos maiores, que tem aquela coisa mais. é, não é adivinhatória, e sim de aconselhamento. E representa muito o nosso poder de decisão na nossa vida. Nós somos os condutores do nosso carro, da nossa vida. E a carta 7 fala muito disso, o carro. Como que você está conduzindo, para que lado você quer ir na vida. E muitas vezes, para a gente organizar esse GPS, para organizar para que lado que a gente está indo, para organizar em que sentido você quer ir, você tem que parar, recalcular a rota, não diz assim, né? Recalcular a rota, às vezes você coloca um aplicativo, vamos dizer, o Waze, o Google Maps, sei lá o que você usa, qual que é o tipo de aplicativo que você pode usar aí quando você está conduzindo, ou até mesmo você sabe o caminho e você fala, mas eu vou por essa rua, vou pela outra rua, e é isso que fala muito a carta 7, é sobre como que a gente está conduzindo, e é um momento, nessa parada, a gente faz as análises do caminho que a gente quer ir e segue adiante. Tá muito associado à mudança, né? A mudança de direção, foi o que eu falei, como a gente quer fazer. Então, são mudanças importantes que volta um pouquinho lá com o que eu falei numerologicamente do mês 7, é deixar ir, deixar o processo encerrar algumas coisas internamente. Ter uma disciplina, né? Ter uma disciplina no caso de limites de velocidade, nós estamos falando de carro, de condução, vou trazer analogias, né? Os limites, então a gente tem que ter limite. Por isso que é muito importante, quando a gente está com a mente muito frenética ou com a vida muito frenética, a gente não consegue parar para refletir, para colocar o nosso GPS no lugar, colocar nosso carro em movimento, fazer um novo percurso. Quantas vezes você já está distraído, né? Para quem dirige, então quando você está distraído, você fala, nossa, passei a entrada. Quantas vezes já não aconteceu isso? Por quê? Porque o carro tá frenético, a gente não tem uma autodisciplina, não tá acima do controle. Então é um momento para dar uma controlada e dar uma guiada, fazer um ajuste aí de rota. Tem uma história numerológica que eu vou fugir um pouco do 7, do carro, né? Mas tem histórias dos números. Eu vou gravar um vídeo sobre a história dos números, numerologicamente, o que cada número significa. E é uma história, é uma historinha muito legal das personalidades dos números. E o número 7, ele diz muito sobre a nossa conexão com o divino, conexão para saber assim, nossa, é aquela hora que você para e reza, independente da sua crença, para e reza e fala assim, eu preciso, para que lado que eu vou? Eu preciso tomar uma decisão e qual a decisão eu vou tomar? Isso fala muito do mês 7, do número 7. E aqui eu tô falando do numerologicamente, né, do lugar, do mês. Mas isso também reflete muito para quem tem 7 na sua vida, através do seu mapa numerológico. E eu aconselho muito a fazer mapa numerológico, porque ele traz uma caixinha de ferramentas no nosso mapa numerológico. Assim como eu trouxe aqui, eu trago mensalmente as energias que regem um mês. O mapa numerológico da pessoa, é mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui, mensalmente. Sugiro que você acompanhe, tá? E aí eu quero a sua opinião também nesse formato de aula, nesse formato de vídeo, porque é um vídeo um pouco mais explicativo, onde eu tenho que mostrar, tem muitos detalhes de que eu preciso de um roteiro, eu preciso mostrar. Então eu quis trazer mais ou menos um formato de aula, fazendo alguns testes aqui no meu canal. E a forma como eu transmito para você. Então, por favor, me dê esse feedback aqui nos comentários. Como que você está achando esse vídeo aqui de como se fosse uma aula
uma aula, uma videoaula. Falta de alguma coisa, porque é um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo aqui é um pouco de instrução, um pouco de orientação, mas mais sazonal, porque a partir do mês que vem as energias já mudam. Então, deixe também aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, já falei isso, se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão para eu acrescentar nessa explicação sobre as energias que regem. Se você quer um outro formato de vídeo, de repente eu escrevendo ou eu apenas falando, se gosta desse tipo de apresentação, eu espero você aqui nos comentários. Abraços fraternos e até o próximo vídeo. Tchau!